E aí, tudo bem contigo? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Vamos agora para uma questão que envolve dilatação térmica, falando a respeito do coeficiente de dilatação equivalente de uma barra. É uma situação que envolve uma barra formada por diversos materiais, e aí ele quer saber o coeficiente de dilatação equivalente. Preste atenção no texto e veja a situação comigo. Por meio de soldagem especial, constrói-se um bastão híbrido formado pela junção, olha lá, de 4 partes de igual comprimento L, preste atenção nisso, sendo uma de alumínio, 2 de cobre e a terceira de latão. Os coeficientes de dilatação linear dos materiais utilizados são: o do alumínio está ali, 24, 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. O do latão, 20. E o do cobre, 16. Com base nessas informações, calcule o coeficiente de dilatação linear equivalente do bastão resultante. Tá bom? Vamos dar uma olhada? Como é que a gente começa? Bom, olha só, a gente vai dar uma olhada aqui nesse comecinho, ó. Então imagina uma barra formada por 4 partes de igual comprimento L. Uma de alumínio, 2 de cobre e uma de latão. Vamos desenhar essa barra? Vamos lá. Como é que vai ficar aqui, ó? Então você tem aqui, olha, a barra, ó, vamos pensar aqui então a de alumínio. Essa barra de alumínio aqui, ela tem um comprimento L, vamos marcar aqui L, feita de alumínio. Vou deixar o símbolo químico aqui, alumínio. Muito bem. Depois, nós temos 2 partes de cobre. Vamos desenhar aqui, então, ó, 2 partes de cobre de mesmo comprimento, ó. Olha lá, 2 de cobre. Perfeito, ó. Estão aqui. Igual comprimento L também. Vamos colocar L e L. As 2 de cobre. Muito bem. E a terceira, latão. Vamos colocar aqui. Latão é a última parte dela. Está aqui, latão. Muito bem. Nós temos aí o coeficiente de cada um. Beleza. Bom, aí ele fala assim, calcule o coeficiente de dilatação linear equivalente do bastão resultante. Bom, quem é o bastão resultante? Então, olha, o comprimento total disso, L mais L mais L 4 vezes, vai ficar 4L. Então, tudo se passa, é como se você tivesse uma única barra. Então, a barra equivalente, ó, ela tem um comprimento total, que é a soma desses comprimentos, portanto, você vai ter 4L, tá bom? Então, essa barra vermelha aqui seria, vamos dizer assim, o bastão equivalente. Muito bem. E esse bastão equivalente, ele tem o seu próprio coeficiente de dilatação, que ele chamou aí de alfa equivalente. Então, vai ter um alfa aqui, equivalente. Vou colocar assim, EQ. Tá certo? Muito bem. Então, olha só. Quando essa barra formada pela junção desses 4 materiais sofre aqui um aquecimento, ela vai apresentar uma dilatação, que eu vou representar aqui por essa rebarba aqui, ó, por esse comprimento a mais aqui, ó. Então, essa parte aqui seria a dilatação sofrida por essa barra formada pelos 4 materiais, portanto, ΔL, o ΔL total. Como essa barra de baixo é equivalente, o que eu tenho que colocar então? Olha, se a barra original formada pelos 4 elementos teve uma dilatação ΔL, como essa barra é equivalente, ela tem que apresentar a mesma dilatação. Por isso que eu vou desenhar a dilatação de mesmo comprimento, senão não é equivalente, tudo bem? Mesma dilatação. Vamos colocar aqui ΔL. Então, se eu chamei de ΔL aqui também. Beleza. Agora, o que mais que a gente pode dizer? Essa dilatação ΔL, que eu vou chamar de dilatação total, você concorda comigo
que ele é a soma da dilatação de cada barra, quer dizer, o alumínio sofre uma dilataçãozinha, o cobre também, a outra parte de cobre também e o latão também. Então, quer dizer, a gente pode dizer que essa dilatação total é a soma de quem? Da dilatação sofrida pelo pedaço de alumínio, mais, como nós temos duas barras de cobre, então vamos contar duas dilatações, então 2 vezes a dilatação do cobre, muito bem, mais a dilatação do latão. Tranquilidade? Razoável pensar assim, não é verdade? Muito bem. Aí o que a gente vai fazer? Bom, vamos fazer assim, ó. Vamos deixar por enquanto quieta essa dilatação total aqui, tá? Dilatação total, joia. Agora vamos investigar cada dilatação de cada elemento. Por exemplo, o alumínio aqui, ó, ele vai ter a sua dilataçãozinha. E aí, como é que eu aprendi a calcular a dilatação linear? Isso, eu vou fazer a formulinha. Vamos colocar a formulinha aqui para você lembrar. Ó, dilatação linear é ΔL, é o comprimento inicial L0, vezes o coeficiente de dilatação do material, vezes a variação de temperatura, tudo bem? Aí você vai aplicar essa fórmula, que é a dilatação de cada um, para cada barra, para cada material, tá bom? Vamos lá? Então, como é que fica aqui o ΔL do alumínio? Vamos lá. O alumínio, o comprimento inicial é L, então você vai colocar L aqui, ó. Muito bem. Vezes o coeficiente de dilatação do alumínio, alfa AL, beleza? E a variação de temperatura, a gente não sabe, vamos deixar ΔT. Mais 2 vezes, né? Agora, dilatação do cobre, como é que fica? Olha aí, gente, o comprimento inicial do cobre também é L, ó, aqui, ó, L, né? Então, vamos colocar aqui, L, alfa de quem? Isso, do cobre agora, muito bem. A variação de temperatura a gente não sabe, vamos deixar indicado. Mas, agora o latão. Quando você olha para o latão também tem um comprimento inicial L, não é verdade? Então, como é que fica? L, comprimento inicial, alfa do latão, muito bem, vamos chamar de LA, vezes a variação de temperatura. Tudo bem? Nossa, professor, parece que nós complicamos a questão. Ela ficou aí com várias variáveis, tá certo. Mas eu percebo que nós temos aqui em comum o comprimento L e o ΔT, tá certo? Bom, mas e daí, professor, o que a gente vai pensar agora? Olha, o segredo está agora em você pensar nessa dilatação total aqui. Ah, mas ela não é a soma das 4? Sim. Mas agora nós vamos pensar nessa dilatação total olhando de novo aqui para o desenho. Lembra que eu falei para você que, como essa barra é equivalente, se a barra original formada pelos 4 materiais diferentes tem um ΔL total, então, como essa barra aqui é equivalente, ela tem o mesmo ΔL, não é verdade? Então, nós vamos agora calcular a dilatação total para a barra equivalente, tá certo? E como é que eu faço isso? Olha, eu vou aplicar a mesma fórmula, ΔL igual a L0, alfa ΔT. Só que, quem é o comprimento inicial da barra equivalente? Olha lá, ó, o L0 da barra equivalente, isso é 4L. E quem é o alfa? Ah, professor, o alfa da barra equivalente é o alfa equivalente que eu estou querendo achar. Então vamos nessa? Ó, como é que fica aqui? Ó? Então esse ΔL total aqui, eu vou fazer assim, ó, até para economizar uma passagem matemática. Então esse ΔL total, vamos já escrever em termos da dilatação da barra equivalente. Olha só então, olha como é que vai ficar isso. Então comprimento inicial 4L, legal? 4L, vezes quem? Isso, alfa equivalente, vezes, olha aí a variação de temperatura. Tranquilo? Entendeu? Aí é o pulo da questão, tá? É o ponto-chave dela. Agora, o que você percebe? Olha, olhando a equação como um todo, nós notamos termos em comum. Olha, o L aqui, ele aparece em todos, interessante. E o ΔT, que era um dado que me preocupava, que ele não forneceu no exercício, ele também apareceu em todos. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos aqui, pela álgebra, dividir
os dois lados da igualdade por quem? Por L e por ΔT, porque são os termos que se repetem, não é verdade? Então, ó, se você dividir todo mundo aqui ó, por L ΔT, ó, você pode fazer isso na álgebra, desde que você faça para todos, né? Ó, L ΔT, vamos dividir todo mundo aqui por L ΔT, tá bom? Que é o famoso, vamos cortar, né, professor? Já que ele apareceu aí tudo igual, né? Vamos cortar o L ΔT de todo mundo. Pois é, olha como vai ficar isso aqui, ó. Vamos lá, então, veja. L com L corta, ΔT com ΔT corta, corta, corta. L com L corta, ΔT também. L com L corta, ΔT aqui também corta com ΔT. Maravilha. O que sobrou para você? Ah, sobrou coisas interessantes, ó. 4, cuidado, não esquece do 4 aqui, ó. 4 vezes alfa equivalente, perfeito, igual alfa do alumínio, e só, né? Porque cortou L ΔT, mais 2, né? Porque são 2 pedaços, 2 vezes o alfa do cobre, beleza, mais o alfa do latão. E aí o alfa equivalente vai ficar como, né? Vai ficar isso daqui dividido por 4. Então vai ficar isso daqui, ó. Olha lá, isso daqui dividido por 4. Então, olha lá, alfa equivalente é igual isso daqui. O 4 que está ali multiplicando vai passar dividindo. Belezinha. Agora você vai fazer a aplicação algébrica. Vamos lá? Como é que vai ficar? Alfa do alumínio. Vamos lá em cima, ó. Alfa do alumínio, 24 vezes 10 a menos 6. Então, vamos colocar aqui, ó, 24 vezes 10 a menos 6, mais 2 vezes, cuidado aqui, 2 vezes, alfa do cobre, está aqui, ó, 16, 10 a menos 6, muito bem, 16, 10 a menos 6, mais o do latão, está aqui no meio, 20, muito bom, 20 vezes 10 a menos 6, tudo isso vai ficar dividido por 4, agora é partir para o abraço. Olha lá, alfa equivalente igual. Aqui, ó, 16 vezes 2 são 32, com 20. Então, ó, 24 mais 32, olha lá, 24 mais 32 mais 20, né? Então, 6, aqui 5, 76. Então, 76. Aqui, ó, fica 10 a menos 6. Não vai colocar... Ah, professor, vamos fazer aí a multiplicação de potência, conserva a base, soma expoente, então 6, 6, 6 dá 18. Não, 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 porque a operação aqui é soma, tá? Você vai simplesmente conservar aí a potência 10, tá? A potência de base 10. 76, 10 a menos 6 dividido por 4. E aí 76 dividido por 4, nas boas casas do ramo, dá 19, né, gente? 19 vezes 10 a menos 6, e a unidade é graus Celsius a menos 1. Tá aí o que você queria. Olha que questãozinha bacana sobre dilatação, o coeficiente de dilatação equivalente. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, curta, tá? Ajuda aqui a fortalecer o nosso canal. Muito obrigado, até a próxima e bons estudos para vocês. Até mais.